Como fazer a maquiagem que vende? Isso mesmo que você ouviu. Aqui eu vou mostrar para você e vou falar um pouquinho sobre como fazer a maquiagem que vende e atrai clientes. Sejam muito bem-vindos. Para você que não me conhece, meu nome é Juliana Guarnieri, sou maquiadora profissional há mais de 7 anos e mentora de carreira e negócios para maquiadoras. Eu vou falar aqui hoje um pouquinho sobre como você vai atrair clientes, como você vai fazer publicações intencionais, e eu vou te ajudar a perceber algo que eu percebi na prática, que ninguém me disse, mas eu precisei perceber e foi algo que deu um estalo e mudou muito a minha forma de maquiar, e não só a minha forma de maquiar, mas também a forma que eu apresentava a minha maquiagem nas redes sociais. Então eu tenho certeza que esse vídeo é muito importante e vai te ajudar de alguma forma. Bom, vamos lá. Bom, ao longo do tempo eu pude perceber várias coisas durante os atendimentos de maquiagem. E uma coisa que foi pra mim um gatilho que virou a chave foi eu entender que a maioria das minhas clientes, elas vinham com alguma referência na hora de maquiar comigo. E o que seria essa referência? Elas vinham com uma foto da maquiagem que elas gostariam de fazer no dia, a forma que elas gostariam de se sentir e do jeito que elas gostariam de se ver no espelho, principalmente. E uma coisa que me chamou muito a atenção durante os meus atendimentos foi um denominador comum, que era que todas as clientes, elas chegavam com alguma referência. E eu comecei a entender que se elas vinham com alguma referência, é porque elas estavam vendo algo que elas gostariam. Às vezes vinham com referências das minhas maquiagens, às vezes vinham com referências de outras maquiagens. Mas como essa cliente ela vinha fazer maquiagem comigo, obviamente eu como profissional queria que ela fosse levar a referência da minha maquiagem para que eu pudesse reproduzir, até porque eu já sabia os produtos que eu tinha usado, eu já sabia as coisas que eu tinha feito, então todo o passo a passo eu já sabia, porque afinal era eu que tinha feito. Então isso começou a ligar uma chavezinha na hora dos meus atendimentos. E uma dessas chavezinhas, que foi muito intencional e foi algo que foi muito positivo, foi que eu comecei a fazer as minhas produções de forma intencional. E o que seria a produção de forma intencional? Bom, eu sempre gostei de trabalhar com cores, fazer muitas coisas com brilhos, muitas técnicas artísticas. Só que no dia a dia do atendimento, era uma realidade que eu não tinha tempo para fazer aquelas técnicas que eram super elaboradas. Então foi que eu comecei a perceber, porque às vezes elas vinham com aquelas técnicas de semi-cut crease, cut crease, que é uma técnica bem conhecida, uma técnica drag, que muitos maquiadores adaptaram para a questão do atendimento, e é uma técnica muito linda. Então eu comecei a perceber que elas vinham com essa referência daquela técnica. Gente, aquela técnica é linda, ela é maravilhosa, porém ela demora muito, então demora mais de 1h30. E no dia do atendimento, que é a correria de salão de beleza, a gente não tem esse tempo. E a cliente também não quer ficar todo esse tempo com a gente ali na hora do atendimento. Então, por isso que eu precisei ser bem intencional e direcionar aquilo que as minhas clientes gostariam de fazer. E isso de forma intencional. Repetindo, gente, por que eu tô falando tanto nessa questão? Porque nós precisamos ver nossas redes sociais como a nossa vitrine. É uma coisa que eu sempre falo. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque todas essas situações aconteceram, isso me levaram a um entendimento. E esse entendimento é algo que fez muito sentido. Porque eu queria que essa cliente saísse satisfeita, obviamente, mas também levasse, na hora do atendimento, uma inspiração ou de algo que eu tinha feito para eu reproduzir nela. Então eu comecei a trabalhar nas minhas produções. Nas minhas produções eu comecei a fazer técnicas mais usáveis. Eu parei de reproduzir aquelas técnicas que eram muito artísticas, apesar de eu gostar de trabalhar com muitas cores, com muitas características que normalmente na maquiagem de atendimento não é a realidade. Então, eu comecei a fazer técnicas mais simples, comecei a fazer fotos mais produzidas, coloquei acessórios, fazia minha produção de uma forma diferente. Porém, se você for observar, ir lá no meu perfil e olhar, as maquiagens, elas estão simples. Então, eu comecei a trabalhar dessa seguinte forma para ir introduzindo uma maquiagem mais clean, mais fácil também de eu fazer no dia do atendimento, para que elas levassem isso como referência. Isso me ajudou muito, muito, muito mesmo.
Então eu comecei a adaptar isso como uma estratégia de fazer produções intencionais, produções com técnicas de maquiagens que me dariam agilidade no meu atendimento, que eu sei que eu faço em 30 e 40 minutos. Então são técnicas que eu comecei a observar aqui. Como eu treinava muito modelo e ainda treino, eu colocava o cronômetro para avaliar também o tempo da minha maquiagem. Então, com isso, eu ganhei mais agilidade também nos meus atendimentos e comecei a introduzir essa estratégia de publicação intencional no meu Instagram. Principalmente, né, no Instagram, porque tem o Facebook, tem outras redes, mas ela não é a minha maior prioridade no momento das publicações. Eu faço e compartilho, mas o Instagram é o meu alvo, porque normalmente as clientes são todas lá, então é ali que eu quero atrair minhas clientes. Mas toda essa questão que eu levantei aqui, falei pra vocês, que eu falei também da história lá dos meus atendimentos, da minha realidade, é porque eu sei que se eu for executar algo na minha cliente que eu fiz, eu vou entregar um resultado muito melhor. Outra coisa também, é muito comum que a gente se sinta insegura quando não sabe executar uma determinada técnica. E eu falo isso por experiência própria, porque muitas vezes eu já me senti insegura por não saber entregar a técnica que aquela cliente pedia. Então, até nas publicações eu comecei, como eu falei, ser bem intencional para que ela fosse me apresentar exatamente aquilo que eu sei que seria usável, né, numa realidade de atendimento, numa realidade das festas, dos eventos da cidade, mas também que seria fácil de eu fazer e que eu sabia que eu ia entregar com perfeição aquela técnica. Outra coisa que eu comecei a prestar atenção é que nas datas de evento, eu já comecei a me informar sobre as datas de eventos que haviam na minha cidade e já começava a postar maquiagens com um pouco mais de brilho, maquiagens um pouco mais elaboradas, um pouco mais que sejam mais usáveis para festa. Então isso faz total sentido, principalmente na questão que se a gente for intencional, a gente vai postar essas que são um pouquinho mais brilhosas, que são mais para festa mesmo, mais para o final de semana, por exemplo, da quarta em diante, da quinta em diante, porque isso é ser intencional, é eu entender uma necessidade e eu suprir aquela necessidade. Se eu sei que vai ter um evento na minha cidade, eu sei que eu vou fazer maquiagens mais para festa no final de semana e vou postar nas minhas produções, para que eu atraia esse tipo de cliente que vai para festa. Então, gente, isso virou uma chave muito grande da minha vida, muito grande também nos meus atendimentos, e eu tenho certeza que vai te ajudar se você aplicar exatamente isso que eu falei, porque são detalhes, sim, são detalhes, mas que fazem toda a diferença na hora do nosso atendimento, que fazem toda a diferença em fazer com que a nossa maquiagem, ela seja vista de uma forma que, além de ser uma maquiagem bonita e bem executada, mas que a gente gera essa necessidade da nossa cliente, assim como eu falei pra vocês mais pra trás nesse vídeo. Então eu acho que é muito importante e eu creio que se você aplicar exatamente esses pequenos detalhes e implementando aos poucos, pode ter certeza que vai ter cliente correndo atrás de você e não você correndo atrás de cliente. Então nós encerramos esse vídeo por aqui. Eu agradeço muito a você que assistiu. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso vai me ajudar muito a ter mais resultado e entregar esse conteúdo para mais pessoas, mais maquiadoras que queiram crescer na profissão e se tornar uma maquiadora visionária, assim como eu e assim como você. Porque se você já está aqui, você já está se tornando e já é uma maquiadora visionária. Então se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Vão lá no meu Instagram, me sigam, porque lá eu posto todas as coisas que eu faço, bastidores, enfim. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.